Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para a segunda aula falando da pessoa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a unidade de Deus e a Trindade. Eu sei que quando fala de Trindade, muitos têm dúvida, então nós vamos caminhar nessa seara aprendendo muito mesmo. Então vamos lá. Hoje eu quero explorar nessa aula a unidade de Deus e a doutrina da Trindade. Então nós vamos aqui, desde os indícios do Antigo Testamento até a revelação plena do Novo Testamento. Lembra que eu falei? Revelação é progressiva. A revelação plena, ela acontece no Novo Testamento. E aí nós vamos definir alguns conceitos abordados, erros comuns, e aí vamos conectar a Trindade à vida cristã. Então vamos falar primeiro da unidade de Deus. Para você entender a Trindade, você tem que entender sobre a unidade de Deus. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Esse texto é muito conhecido não só para nós cristãos, mas também para o judaísmo, né? Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a declaração central do judaísmo. Essa declaração central, que reafirma que Deus é único em essência e soberania, sobre todas as coisas. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Na sistemática de Grudem, ele vai dizer que Deus é único, mas ele se manifesta em três pessoas. A unidade divina, ela não vai contradizer a pluralidade de pessoas da Trindade. Nós vamos entender isso, deixa eu repetir. A unidade divina não vai contradizer a pluralidade de pessoas na Trindade. Charles Finney vai dizer que Deus é indivisível em sua essência, ou seja, a unidade divina, ela fundamenta a verdade de que não há outro além dele. A gente vê isso também em Isaías 45, verso 5. Então vamos lá. Quando eu reconheço a unidade de Deus, isso fortalece a nossa adoração exclusiva a Ele. Isso nos desafia a abandonar qualquer ídolo moderno, como, por exemplo, dinheiro, status, poder, porque Ele é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, vamos começar pelo Velho, porque a revelação é progressiva, nós temos indícios da pluralidade divina. O Antigo Testamento, ele não traz assim uma doutrina da Trindade. A palavra Trindade não é usada na Bíblia. Então, não está totalmente explícita. Mas os índices são claros dessa pluralidade dentro da unidade divina. Se a gente começa no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós vamos ver no momento que o homem é criado, olha como que Deus fala. Façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns vão dizer assim, pastor, já me explicaram esse texto falando que Deus estava falando isso com os anjos. Os anjos são criaturas, eles não têm poder de criar. Por isso, a primeira aula de ontem. Apenas Deus tem esse poder de criar. Então, Deus não poderia estar falando com os anjos. Então, ele está falando com quem? O uso do plural aqui, façamos, reflete uma conversa dentro da divindade. Isso sugere que há pluralidade em Deus. Isaías 48, 16 diz assim, agora o Senhor Deus me enviou com o seu Espírito. Presta atenção, agora o Senhor Deus, ele fala de Deus, me enviou com o seu Espírito. Essa passagem, para muitos, ela é apresentada Senhor como Deus, porque no Velho Testamento a palavra Senhor aponta para Deus, né? O enviado, possivelmente, para algumas interpretações, é o Messias, e o Espírito, sugerindo a interação entre diferentes pessoas da Trindade. Então, isso é muito claro. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos ver a manifestação de várias teofanias. É Deus se revelando na história. Vamos definir o que é teofania. Eu citei essa palavra ontem. Se você teve curiosidade, você já deu um Google, já pesquisou. Teofania é uma manifestação visível
ou tangível de Deus no Antigo Testamento. Lembra que nós falamos que Deus é Espírito? Então, quando Deus se manifesta aqui na Terra, em vários momentos, usando a teofania. É uma forma de Deus manifestar onde é possível uma interação com os seres humanos. Então, sem a teofania, seria impossível no Velho Testamento a gente ver determinadas interações. Lembra do que nós lemos em Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Mas ele escolheu, em momentos específicos, revelar-se de forma perceptível ao homem. Deixa eu dar alguns exemplos. Não são os únicos, alguns exemplos. Êxodo capítulo 3, verso 2 ao 6. O que nós temos aqui? A sarça ardente. Deus aparece a Moisés na sarça ardente e Deus se identifica como o Eu Sou. O que nós temos aqui? Uma teofania. Uma teofania que naquele momento vai destacar a santidade e a alta existência de Deus. Então, quando Deus se manifesta, o caráter de Deus é revelado. Pastor, eu quero entender mais sobre o caráter de Deus. Nós vamos ter aulas específicas nesse módulo aqui sobre o caráter de Deus, comunicável e incomunicável. Fique bem tranquilo. Deixa eu te lembrar, estudar teologia é ir montando um quebra-cabeça. Você vai perceber que em vários momentos nós vamos ser repetitivos. Isso é didático. Você vai perceber nas próximas aulas que eu vou falar aqui sobre Cristo, vai ter uma aula nesse módulo sobre Cristo, uma sobre o Espírito Santo, mas depois nós vamos ter um módulo inteiro sobre Jesus. Isso é para que você assimile mais. Então, a sarça ardente é um exemplo de teofania. Nós vamos ter um outro exemplo de teofania no Monte Sinai, o momento que Deus desce no Monte Sinai em fogo, e é acompanhado de trovões, relâmpagos e fumaça. Isso vai revelar a sua majestade e o poder. Nós temos a coluna de nuvem e fogo, que é a presença de Deus conduzindo o povo de Israel no deserto, guiando-os e o protegendo. Então nós temos a teofania. Teo é Deus. Nós temos também um termo que está usado agora mais recente, da cristofania. O que é isso? São as aparições pré-encarnadas de Cristo no Velho Testamento. Lembrando que o escritor de Hebreus, ele diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo, ou seja, o Velho Testamento está apontando para o Novo. Então, quando você vê a cristofania, é a manifestação de Deus que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então, cristofania refere-se a manifestações do Filho de Jesus Cristo antes da sua encarnação no Novo Testamento. E aí ele aparece como, em vários momentos, como anjo do Senhor. Você vai ver que essa expressão anjo do Senhor na sua Bíblia está em letra maiúscula. Por exemplo, Gênesis capítulo 16, versos 7 ao 13, quando o anjo do Senhor aparece para Agar no deserto. Né? Com Abraão, Gênesis 18, verso 1 ao 33, tem 3 visitantes, 3 anjos aparecem a Abraão, e um deles é identificado como o Senhor. A gente percebe que é o Senhor, porque chegam 3 para ir a Abraão, e depois eles vão para Sodoma e Gomorra, só que lá em Sodoma e Gomorra chegam apenas 2 anjos, e um caminha com Abraão. Abraão é um beduíno. Na cultura beduína, quando você recebe visitante, você não manda eles embora até levar no limite da cidade. E nessa caminhada, a gente percebe que o anjo do Senhor ali era essa expressão de Deus com ele. Nós vamos ter com Josué, o comandante do exército do Senhor, né? Nós vamos ter na fornalha ardente, com os 3 amigos de Daniel, né? Que parecia os filhos dos deuses. Nós vamos ter Paulo na carta aos Coríntios falando da pedra que seguia Israel durante o deserto, e Jesus é apresentado como a pedra. Então a gente percebe a cristofania, essas aparições pré-encarnação de Cristo, que está apontando para a pessoa de Cristo, que será revelada no Novo Testamento. Ok? Então, as teofanias e as cristofanias no Antigo Testamento apontam para quê, pastor? Para a pluralidade de Deus. Então, ele está preparando um caminho para uma revelação completa no Novo Testamento da Trindade. Então, a Trindade no Novo Testamento fica ainda mais clara com a manifestação do Filho.
Porque no Velho Testamento nós temos a manifestação de Deus, do Espírito Santo, mas da segunda pessoa, que é Jesus, nós temos várias promessas e várias cristofanias. Só que no Novo Testamento isso fica muito claro. No material que eu vou mandar para vocês, segunda-feira, vai estar a bibliografia, e uma delas é o livro de Santo Agostinho, que é a Trindade. É o melhor livro que eu já li para falar da Trindade. Agostinho, ele vai enfatizar que as manifestações divinas no Antigo Testamento são sombras da revelação plena em Cristo. Hebreus vai dizer, o Velho Testamento é a sombra do Novo. É isso que Agostinho está dizendo. Então ele enfatiza, Santo Agostinho enfatiza que a manifestação divina no Antigo Testamento são sombras da revelação plena em Cristo, na qual nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, que operam em perfeita unidade. Para Agostinho, há uma perfeita unidade. Então, quando você lê o Velho Testamento, estudar o Antigo Testamento, veja como Deus se revelou de forma direta e tangível em vários eventos, como a sarça ardente, a aparição do anjo do Senhor, ok? Isso tudo mostra a proximidade de Deus com a sua criação. Então, vamos ver agora os indícios dessa pluralidade, que Deus, ele é um, mas ele é três. Eu vou te explicar isso. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o uso do plural aqui, façamos, indica uma pluralidade dentro da unidade divina. Isaías 48:16. Desde o princípio eu falei, e quando isso aconteceu, eu estava lá. Agora o Senhor Deus me enviou com seu Espírito. Então, essa passagem sugere a presença de diferentes pessoas divinas em ação. O Senhor, o servo, e a gente vai ver que essa expressão de Isaías, do servo, é uma expressão cristológica de Jesus. Eu falo sobre isso um pouco mais à frente. E o Espírito, que é a pessoa do Espírito Santo. O Agostinho, ele enfatiza que, mesmo no Antigo Testamento, Deus se revelou com unidade e pluralidade, preparando o caminho para que, quando chegasse o Novo Testamento, a gente teria uma compreensão plena da pessoa dele, ok? Então, quando você lê o Velho Testamento, procure ver como Deus age de forma plural, como ele envia o Espírito, ou a manifestação do anjo do Senhor. Mas vamos agora para o Novo Testamento. Aí nós conseguimos fechar esse entendimento. A Trindade no Novo Testamento. Então nós temos uma revelação clara no Novo Testamento da Trindade. Pastor, o Novo Testamento usa a palavra Trindade? Não, não usa. Mas é muito claro. Vamos em Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17. Eu vou ler com você. Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Deixa eu ler com você. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aqui nós temos muita clareza. Temos o Pai, que fala do céu, temos o Filho, que é batizado, e temos o Espírito, que desce como pomba. Então nós vemos aqui as três pessoas. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, Paulo diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, nós vamos ver aqui que essa bênção reflete de forma clara a operação conjunta das três pessoas da Trindade em nossa vida. Como que Agostinho ensina isso? Ele ensina que a Trindade é completamente revelada na economia da salvação, onde cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vai desempenhar um papel único, mas em uma unidade perfeita para que essa obra aconteça. Então, durante as minhas orações, as suas orações,
eu preciso entender isso muito claro. Vamos lá. Eu preciso reconhecer a obra conjunta do Pai, o Criador, Deus como Criador. Eu preciso ver Cristo como Redentor. E eu preciso ver o Espírito Santo como santificador na minha vida. Então eu tenho o Criador, o Redentor, o Santificador. São três, mas são um. Mas o papel de cada um é muito importante. Vamos entender isso melhor. Definição da Trindade, vamos lá. 3 pessoas, um único Deus. Vamos lá, repete comigo. 3 pessoas e um único Deus. Ou um único Deus e 3 pessoas. A ordem não vai alterar. A definição clássica é: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um é plenamente Deus, mas há apenas um único Deus. Então ele é um, mas é 3. Ele é 3, mas é um. Ok? Então, Pai. Efésios capítulo 4, verso 6, o Pai é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus cria, o Pai cria e sustenta a criação. O Filho, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 14. Ele é o Salvador e a revelação perfeita do Pai. Então, o Filho é o Salvador e a revelação perfeita do Pai, perfeita de Deus. E temos o Espírito Santo, que é a presença de Deus que habita nos crentes. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Como que Agostinho nos ensinou isso? Ele ensina que cada pessoa da Trindade é igual em essência e também é coeterna, mas ela se distinta nas suas funções. Então as funções são diferentes, mas elas são a mesma pessoa e elas são coeternas. Agostinho vai falar da unidade. A unidade aqui é de substância e a pluralidade é de relação. O que ele está dizendo é, eles são uma só pessoa, mas a pluralidade está na função de cada um deles. Ok? Então vamos lá. Quais são os erros comuns sobre a Trindade? Nós temos vários erros ao longo da história que foram surgindo. No segundo ano, para você que vai fazer a formação, nós vamos estudar aqui sobre os pais da igreja. E muitos desses erros de interpretação da Trindade aconteceram no 1º, 2º, 3º e 4º século. Agostinho escreve no 4º século. E ele escreve sobre a Trindade para resolver esses erros. Nós tivemos aqui, por exemplo, alguns erros teológicos. O modalismo. O que era o modalismo? Ele ensinava que Deus se manifestava de diferentes modos ou formas. Então, quando Deus ia manifestar como Pai, ele tomava a forma do Pai. Quando era do Filho, tomava a forma do Filho. Quando era do Espírito, a forma do Espírito. Mas eles não eram 3 pessoas distintas. Isso foi considerado no 1º século como heresia. Heresia. Ok? Qual que é a refutação para isso? Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Por quê? Porque no batismo nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não temos Deus assumindo o papel de Pai, de Filho, depois assume do Espírito Santo, não. As 3 pessoas são claras ali. Nós tivemos uma outra heresia, que é o arianismo. E o que Ario afirmava? Afirmava que o Filho e o Espírito Santo são criaturas subordinadas ao Pai. Então, para ele, o Pai vem primeiro e o Filho e o Espírito Santo são criaturas criados pelo Pai e subordinados pelo Pai. Pastor, isso é o quê? Uma heresia. Qual que é a refutação? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 14. Porque ali afirma a divindade eterna de Jesus. Ok? Agostinho, ele vai nos advertir contra qualquer tentativa de tentar simplificar a Trindade, a ponto de comprometer a verdade. Qual é a verdade? De que há 3 pessoas distintas e um único Deus. Então ele é 3, mas ele é um. É um único Deus, um só Deus, que na sua pluralidade se manifesta de uma forma. Então vamos pensar na Trindade em nossas vidas, já indo para o final. Vamos pensar. Vamos pensar no impacto no culto, na oração, na salvação. O culto.
A adoração cristã, ela envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, é errado eu adorar o Espírito Santo? Não, ele é Deus. É errado eu adorar o Filho? Não, ele é Deus. É errado eu adorar o Pai? Não, ele é Deus. Ele é Deus. Agora, nós podemos reconhecer a obra conjunta na criação, a obra conjunta na redenção e a obra conjunta na santificação. Ok? Nós oramos ao Pai. Como que é a nossa oração? Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Isso está em Efésios 2,18. Nós oramos ao Pai, ok? Em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Vamos pensar em salvação. Como a gente está terminando, isso aqui ajuda você. Salvação, vamos lá. O Pai, ele planejou a salvação. Efésios capítulo 1, o verso 3 ao 6. O Pai planejou a salvação. Então, quem planejou? O Pai. O Filho executou, realizou a salvação. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então, o Pai planejou, o Filho realizou. E o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação ao coração dos crentes. Tito, capítulo 3, versos 5 ao 6. Então, vamos lá? Repete comigo. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplica em nosso coração. Então você percebe que na salvação, quem planejou, o Pai. Quem realizou, o Filho. E quem aplica ela no meu e no seu coração, o Espírito Santo. Então, Agostinho vai destacar que a Trindade, ela está presente em todas as ações divinas na história. Desde a criação, façamos, até a consumação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando em completa unidade. Não veja, porque é um erro absurdo, de olhar para a Trindade e falar assim, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro, no sentido de hierarquia. Não existe essa hierarquia, ok? A ideia não é de hierarquia. Então nós temos a unidade de Deus, isso é essencial para você entender teologia, mas existe eternamente, eles existem eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade ela vai estar presente em todas as Escrituras. Não aparece a palavra Trindade, mas ela está participando tanto do Velho como do Novo Testamento, e é muito fácil perceber isso. Então, evite erros teológicos e procure compreender a Trindade, porque isso é fundamental para a adoração, a oração e a vida cristã. Pastor, nós vamos ouvir mais sobre isso? Vamos ouvir. Na próxima aula de amanhã, nós vamos conhecer mais a pessoa do Pai. Depois nós vamos para o Filho, para o Espírito Santo, aí voltamos nos atributos de Deus. Não se preocupe, que a gente volta nesse assunto no segundo ano, para você que vai fazer a formação. E eu que não vou fazer a formação, esse é o conhecimento que você está tendo, mas se você se dispor a fazer a formação e estudar mais um ano, nós vamos falar dos pais da igreja, nós vamos falar de mais erros teológicos na Trindade, ou seja, você vai aprofundar ainda mais. Então, quero abençoar a sua vida, Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, eu te encontro aqui e a nossa próxima aula é Conhecendo Deus Pai. Conhecendo Deus Pai. Nós vamos mergulhar nesse conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.